uma satisfação voltar aqui, né? O Tribunal do Conde do Paraná, né? Aqui já estive muitas vezes e tenho muitos amigos, como graças a Deus tenho em vários tribunais do Brasil, né? Porque sou um servidor antigo, como estava dizendo. Sou um servidor antigo, né? Não velho, porém um servidor antigo. Então, como ela falou, eu sou autor substituto, né? Lá a gente chama conselheiro substituto. O meu concurso foi de 93. Então, como eu estava dizendo, provavelmente nós somos, lá em Pernambuco, o primeiro concurso, acho que depois de 88, né? Acho que depois teve Piauí, depois teve Rio Grande do Sul. Então, nós estamos há bastante tempo lá, né? Eu entrei em 96, então esse ano eu estou completando 20 anos de Tribunal de Contas como conselheiro substituto, como autor, não sei como chama aqui, auditor, enfim. No entanto, antes eu já tinha sido auditor das contas públicas, né? Que é o, como chama aqui? Analista. Foi meu primeiro emprego. Né? Eu tinha feito concurso para analista, depois eu fiz concurso para a Secretaria da Fazenda. Então eu fui autor da Secretaria da Fazenda. Trabalho, inclusive, que eu detestava. E depois eu fiz esse concurso aí e tal. E já estamos lá há 20 anos. Né? Então, isso é um pouco da minha trajetória profissional. Eu fiz economia, né? Na Federal de Pernambuco, fiz administração na Unicap, na Católica de Pernambuco, depois eu fiz direito na Federal de Pernambuco, aí fiz mestrado e doutorado lá na Federal também de Pernambuco, fiz pós-doutorado 2 vezes na Universidade de Harvard, né? 2007 e 2008 na Law School e 2011 na Kennedy School, na Escola de Governo de Harvard. 2011 fiz um pós-doutorado na Faculdade de Direito de Lisboa, fui professor visitante em Lisboa, e agora vou ser professor visitante em Singapura, né? Então vou passar uns 4 meses na Ásia agora, a partir do mês que vem. Então, um pouco da minha trajetória. Sou professor, isso tudo porque eu sou professor da Faculdade de Direito do Recife, né? Então, sou professor desde 2005, professor de Direito da Faculdade de Direito do Recife, Direito Administrativo é a minha disciplina. Na graduação e no doutorado geralmente é a análise econômica do direito, né? Então, Law and Economics, né? Quer dizer, que é a vinculação entre economia e direito. Né? Tanto que eu fui presidente da Associação Brasileira de Law and Economics. Né? Que mais? Escrevi 13 livros, né? O meu último saiu agora na Ásia, sobre investimentos no Brasil, e sou casado e tenho 3 filhos. Talvez. Os filhos certamente foram minhas melhores realizações ao longo desses anos todos. Certo? O resto foi mais ou menos, mas os filhos foi o melhor. Né? Bem, então, e tenho ao longo desses anos todos andado por vários tribunais, né? Conheço, acho que só falta o Acre, o Amapá e Tocantins. Foram os únicos lugares que eu não conheço os tribunais, mas muitos dos quais eu vim várias vezes, enfim. Isso é sempre uma satisfação, trocando ideias sobre questão de licitação, de PPP, de investimentos, isso tudo. E, evidentemente, o que a gente vai conversar ao longo dessa semana vai envolver 2 coisas fundamentais, né? A questão de controlar, né, de fazer o controle das licitações, das concessões, e a parte também teórica, por conta do meu ofício como professor lá da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou falar, o curso basicamente é sobre PPP, mas a gente vai falar sobre concessões e até, evidentemente, sobre licitações. Porque, na verdade, tudo é um grande modelão, sistema de licitações, não é? Eu sou do tempo, quando a pessoa diz assim, eu sou do tempo, está mal, né? Quando eu entrei no serviço público, ainda era o Decreto-Lei 2.300, de 86. Né? Ainda era o Decreto-Lei 2.300, de 86. A lei de licitação ela é de 93. Então, quando a gente começou a trabalhar com licitação, era a lei de licitação só. Né? Veja que, ao longo desses 20 anos ou mais, a gente transitou de uma lei de licitação para um sistema de compras. Então, você sai de uma única lei de licitação e você vai para um sistema de compras que tem como norma geral, e aí me parece que hoje em dia ela tem o seu condão de norma geral, a lei de licitação. Mas você tem leis específicas para coisas específicas. Logo depois, em 2000, foi o pregão, depois você tem em 2004 a lei de PPP, em 95 você já tinha tido a lei de concessão, né? Você tem em 2011 a lei do RDC. Né? Então você tem todo um contingente de legislação de compras governamentais que tem alguns princípios básicos que a gente, obviamente, vai ter oportunidade de discutir aqui. Então, não é mais uma lei de licitação, é um sistema de
compras públicas. Não é? Então, isso é muito importante observar o conteúdo sistemático disso tudo. E é bem verdade que esse sistema, ele certamente vai ter imensas transformações. Imensas transformações. Um dos temas mais importantes na academia, ao longo dos últimos anos, é como revisar, como melhorar legislações de compras. Como a gente pode melhorar as licitações para conseguir obter melhores resultados. Isso, obviamente, não é um problema só brasileiro, isso é um problema de várias partes do mundo. Né? Então, uma das coisas que se discute, estava na agenda política, inclusive em 2014, quase foi aprovado no Senado o projeto do governo da nova lei de licitação. Evidentemente, aí veio a eleição e tivemos todo esse tipo esse atropelo, o Brasil esse atropelo todo, evidentemente, saiu da agenda, não há condições de aprovar, evidentemente, de nada. Mas é um ponto que está na reforma. É necessário mudar a Lei 8.666. É necessário mudar a Lei 8.666, porque a Lei 8.666, e a gente vai discutir, se der tempo, alguns pontos em relação a ela é incapaz de resolver os problemas do dia a dia. Né? Ela faz com que você acabe comprando coisas que eventualmente pode até ser mais barato, mas coisas de menor qualidade. Né? Então é preciso sopesar todas essas circunstâncias. E isso é importante e vai entrar na agenda política, porque boa parte dos desmandos, de corrupção, de tudo mais, que a gente vê na televisão, né, nos países, no momento que a gente vive o país, é fruto de problemas de licitação. Né? Superfaturamento, isso vem tudo de licitação. Né? Então não tem um jeito de melhorar isso, não. Então um jeito está na agenda política. E eu tenho escrito artigos ao longo dos últimos anos muito sobre isso. Né? Não sei se eu devo ter mandado no material, vou falar um pouco mais sobre o material, mas eu devo ter entregue para vocês alguns artigos meus ao longo desse material que foi entregue, que tem aspectos econômicos da licitação, falando um pouco sobre questão de superfaturamento. Então é uma área importante que eu tenho atuado nos últimos anos, nos meus escritos, nos meus estudos, evidentemente. Então, um pouco da minha experiência em relação a todos esses aspectos é o que a gente vai trazer em relação a vocês. E esse é um debate, no caso específico de PPP, esse é um debate muito importante nos últimos anos, porque lá em Pernambuco, porque nós estamos tendo o grande problema agora da Arena Pernambuco, né? A Arena Pernambuco, ela foi feita é uma arena maravilhosa, mas ela foi feita num lugar muito longe, ninguém vai para lá. É muito longe, não tem acesso, sabe? E aí o governo rompeu agora com a Odebrecht o contrato da Arena Pernambuco, né? Por uma razão também óbvia, não tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar. Então ninguém sabe. A gente infelizmente vai ver o lento e contínuo e progressivo destruição do patrimônio, né? Porque não vai ter condições de manter, ele lentamente vai sendo destruído. O Náutico, que é um time lá nosso, eu sou do esporte, né? Mas o Náutico jogou lá, porque quem joga lá é o Náutico. Jogou lá semana passada contra o América, que é um time da Campeonato Pernambucano, tinha 356 pessoas. 356 pessoas numa quarta-feira, 10 horas da noite. Quer dizer, não paga, fica longe de pagar a iluminação. Longe de pagar a iluminação do estádio. Então, é inviável. Né? Então, por quê? Né? Eu tive um dia desse, me chamaram lá no Rio Grande do Norte, o procurador-geral, para todo mundo desesperado para a questão da Arena das Dunas, do estádio lá do maior clássico que teve no Rio Grande do Norte, América e ABC, né, que jogaram o ano passado, deu 8.000 pessoas. Então, tirando a Copa, foi o maior público da Arena das Dunas. O Estado paga 12 milhões de reais por mês à OAS. Agora o problema é o seguinte, o Estado paupérrimo, uma situação complicadíssima das finanças no Estado do Rio Grande do Norte. Estão desesperados para rever o contrato. Agora a pergunta é, por que chegou a esse ponto? Né? Quer dizer, qual é o problema da PPP que gera esse tipo de dificuldade? Isso você pode ver, por exemplo, a Arena. Estou falando de Copa do Mundo porque é uma coisa que está na notícia. Né? A Arena da Amazônia, por exemplo, que também foi uma PPP, o maior artilheiro ainda é um jogador da Suíça, né? Que fez 3 gols lá. Ainda é o maior artilheiro da Arena lá da Amazônia. Então não tem. Mas esse é um problema, não é um problema só nosso, é um problema do mundo todo. Né? Uma vez eu estive na China e visitei lá o Ninho de Pássaro, né, que é o estádio olímpico lá, né? Não tem ninguém lá.
É um menino jogando bola assim, sabe? Não tem nada. Na África do Sul, aquele Soccer City, né, que eu tive lá, não tem nada. Porque não foi feito realmente. Sim, e daí? Não é uma coisa racional o PPP, não? Quer dizer, qual é o... Por quê? Por quê? Né? Outro problema que a gente se depara no meu estado, e vou conversar um pouco mais sobre isso, porque até Pernambuco, curiosamente, é um estado que teve um programa avançado de PPP. Teve um programa avançado de PPP. Outro problema que a gente teve lá em Pernambuco foi o presídio de Itaquitinga. Ficou pela metade. Quer dizer, está lá para resolver. Houve uma rescisão contratual por parte do governo, a empresa faliu. Quer dizer, não é que ela faliu, isso na verdade era uma picaretagem. Quer dizer, é uma coisa que a gente vai discutir aqui, né? Que é um problema grave em superfaturamento. A empresa, ela tende a superfaturar as ações, os serviços iniciais, porque é para debaixo da terra. Então ninguém vê. Por exemplo, se você fez a terraplanagem, nunca mais ninguém vai conseguir fiscalizar a terraplanagem, porque já foi, né? Estaca, já foi, né? Então ela tende a, como se diz no Nordeste, comer o dinheiro na fase inicial, no final não tem muita coisa a receber, aí ela abandona. Se dá a falência, muda o sócio, outra empresa, aquele rolo, e fica aqueles elefantes brancos. No caso de um presídio há uma utilidade, né? No caso da arena é mais complicado pela questão da viabilidade econômica. Mas isso a gente vai ter oportunidade de discutir bastante com vocês ao longo desse tempo. Tem um livro que eu li um dia desse, tem na Amazon, um livro chamado Circus Maximus. É de um jornalista americano que ele faz um levantamento de todos os mega eventos, de Olimpíada e Copa do Mundo, né? E ele conclui que quando dá certo é por uma situação excepcional. Então, por alguma razão específica dá certo. Aí ele cita o caso de Los Angeles em 84, o caso da Olimpíada de Barcelona, mas o resto é dramático, né? É dramático. Então, o que eu quero dizer é que o Brasil é ruim, mas muito lugar é ruim também. Então não vamos ficar depressivos achando que aqui é o final do mundo. Quer dizer, é um problema em vários países do mundo. Quando a gente fala em PPP, um benchmark, um problema clássico que a gente tem são as rodovias em Portugal. As rodovias em Portugal. Por quê? Superestimação de demanda. Você achar que ia passar um monte de carro, Portugal ia explodir Portugal, veio a crise, né? Se ferrou, não tem carro nenhum. Passa ninguém lá. Não tem nada. Então como é que você vai reequilibrar o contrato se você fez uma superestimativa de demanda? Por outro lado, bem, você é pai de santo, para saber o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. É muito complicado e é muito difícil. Quer dizer, pensem vocês, nós estamos em 2011, por exemplo, o Brasil explodiu, estava maravilhoso, não é não? Em 2011, todo mundo feliz, ia vir a Copa, aquele negócio. Quem ia, ao formatar uma matriz de risco de um contrato de PPP ou de concessão, imaginava que a gente estava nesse buraco aqui? É a maior recessão da história, né? Eu acho que nem o mais pessimista dos analistas financeiros podiam concluir que a gente chegasse numa situação dessa. Tem que discutir o contrato. E aí eu já abro um parênteses para uma discussão que a gente vai ter mais à frente, que é uma discussão sem fim, né? É teoria da imprevisão? É o imprevisível? Ou já se sabia, pelo comportamento das finanças públicas, que a coisa ia estourar em algum momento? Quer dizer, qual o limite e o alcance de uma teoria da imprevisão? Qual o limite e o alcance de uma força maior, que teoria da imprevisão, né? Força maior, caso fortuito. Nesse sentido, eu acho que, e vou falar isso mais à frente, a gente vai trabalhar isso, eu acho que há uma impropriedade, né, no direito administrativo brasileiro, né? Eu acho que no direito administrativo brasileiro há uma impropriedade, né? Então a gente tem... O direito administrativo clássico, que é o que a gente adota, de Eli Lopes Meireles, que todo gabinete tem um livro de Eli Lopes Meireles, né, de Celso Antônio. Esse direito administrativo clássico ele é incapaz de dar resposta para os problemas que a gente tem. Então a gente tem que encontrar outra saída para esses problemas, que são problemas, enfim. Aqui no caso do Paraná, você tem um caso também muito interessante, que é o caso da rodovia pedagiada, né? Das rodovias pedagiadas, né? Quer dizer, você fez a rodovia e depois houve uma ação para diminuir o valor do pedágio, não é isso?
alguma coisa nesse sentido, né? Então ali tem um problema de quê? É o mesmo problema. Quer dizer, taxa interna de retorno, WACC. Quer dizer, como é que você discute isso aí à luz do modelo de contrato administrativo? São temas, então, que a gente vai ter oportunidade de discutir ao longo desses dias. O material. O nosso querido amigo Anderson, eu peço até publicamente desculpa a Anderson, né? Dificuldade às vezes de me achar, né? Mas lá em casa também tem dificuldade de me achar, que eu vivo pelo meio do mundo. Então eu peço desculpa, que às vezes é difícil entrar em contato comigo. Bem, o material foi entregue a vocês. Eu até pedi também ao Anderson que não imprimisse, por conta de que é muita coisa, né? Quer dizer, não havia sentido de publicá-lo. No entanto, ao longo da semana, eu vou precisar trabalhar com esse material praticamente em relação aos casos. Então, se puderem gravar no tablet ou no computador e trazer para cá, seria muito importante, né? Porque a gente vai precisar trabalhar esse material, né? Em linhas gerais, a gente está dividindo em 5 partes. Hoje a gente vai falar um pouco de linhas gerais do contrato administrativo. Aliás, tema que vocês já dominam, né? Tiveram aula com o nosso amigo Bernardo, não é isso? Então, um tema que vocês já conhecem bastante. E depois a gente vai seguir basicamente com a questão dos riscos, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, que são temas palpáveis. Então, é um curso que, claro, que há uma chave teórica, mas a gente vai se preocupar fundamentalmente com a questão prática. Quer dizer, quais são os problemas que a gente está tendo, e são muitos problemas. Não são poucos problemas, são muitos problemas. E esse é o nosso grande desafio, né? Porque esse é o grande desafio do controle, porque quando a gente passa no concurso, ninguém ensina que a gente vai ter que estudar isso, não, vai se deparar com isso, né? A gente, sobretudo o pessoal mais novinho que passou no concurso agora, a gente faz o concurso se preparando com o Eli Lopes Meirelles, né? Não é não? Celso Antônio. E esses autores, né, com todo o respeito ao professor Eli Lopes Meirelles, né, que já faleceu, né? Veja, o Eli Lopes Meirelles ele faleceu em 90. Nós estamos em 2016, né? Quer dizer, vê quanto tempo? De 90 para 2016. Então, esse arcabouço teórico, ele é incapaz de resolver o problema que a gente tem de licitação. Falar um pouco da nossa matriz constitucional, né? O direito administrativo, obviamente, é tão importante que ele tem uma matriz constitucional. E é dito lá, e vocês viram claramente isso com o Bernardo, a quem compete legislar sobre licitações e contratos. É uma competência que está, a competência privativa, né, do artigo 22, é dito concorrente. O concorrente é o artigo 24, mas como há o parágrafo único, você pode discutir a questão concorrencial. E está no artigo 27 da Constituição, no artigo 22, inciso 27, que diz: compete privativamente à União. À luz do ensinamento de Zé Afonso da Silva, né, ele dizia que privativamente você pode delegar, né? Pelo menos essa é a dicção do livro do Zé Afonso da Silva. Então, compete privativamente, exclusivamente não poderia. Então, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contrato em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecido o artigo 37, 21, e para empresas públicas e sociedades de economia mista, no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Diz no parágrafo único que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas em matérias relacionadas nesse artigo. Bem, primeiro ponto. A quem compete legislar sobre licitações? Todos os entes podem fazê-lo, mas a União deve fazer em relação a normas gerais. Então, a Lei 8666, embora o artigo 1º da Lei 8666 diga essa lei dispõe sobre normas gerais, nem todos os dispositivos da Lei 8666 são normas gerais, né? Alguns dizem respeito, obviamente, à União, são normas gerais. Os estados e os municípios podem seguir aquele regramento ou não. O problema é que não está escrito o que é norma geral e o que não é norma geral. Então, abre-se uma discussão em relação a isso. Embora é uma discussão, em certo sentido, bizantina, porque na prática se segue a Lei 8666, não há grande digressão sobre problema de licitação, etc. e tal. No entanto, vez ou outra aparece. Eu estava vendo uma discussão num estado, não me lembro exatamente qual era, que queria implementar um regramento estadual de PPP
e colocava no regramento, na lei, na legislação estadual, que uma PPP poderia ser feita por um prazo inferior a 5 anos. Enquanto que na lei de PPP, vocês sabem, o prazo é de 5 a 35 anos. Então a discussão é se poderia ou não, né? Eu acho que 5 a 35 é norma geral. Mas eu acho, né? Quer dizer, não está escrito em canto nenhum, né? Quer dizer, aí cabe ao intérprete do direito tentar construir o argumento, né? E o argumento, e a gente vai ver, é que tem que ter um prazo suficiente para amortizar o investimento. Daí a razoabilidade de ter um prazo dilatado para as PPPs. E aí, nesse dispositivo, o que diz o artigo 37? Né? Ressalvado os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. E aqui uma primeira observação que passa muitas vezes apercebido, né? Licitação não é só para comprar, né? Pode ser para vender também, né? Por isso que ele fala compras e alienações. Será precedido processo de licitação pública. Então a regra é fazer licitação, a exceção é não fazê-lo. E essa exceção está onde, amiguinhos? Na legislação, ressalvados os casos especificados na legislação. Eu não sei, eu tinha um número, eu tinha um dado, porque o IPEA fez um trabalho, tem 2 professores do IPEA, que eu esqueci até o nome, mas eu vou me lembrar para vocês, têm feito trabalhos excelentes de mapeamento de alguns argumentos referentes à licitação, e chega-se à conclusão que, sei lá, 60% das licitações é feito com dispensa e inexigibilidade. Porque realmente tem que simplificar isso aí, né? Eu acho que a lei é muito burocracia, muita burocracia. Então, quando a gente diz revisar, refazer uma lei de licitação, não significa ficar fazendo mais lei, não, uma lei mais complexa, não. Por outro lado, quando a gente está tratando de licitação, a gente está comatando, a gente está comparando 2 princípios, eficiência e legalidade, né? Então, assim, muitas vezes você quer dar uma liberalidade maior para ser mais eficiente, mas pode abrir espaço para corrupção, né? Para a bandidagem, né? Então, assim, qual é o limite disso aí? Qual é o limite disso aí? Né? Então, muitas vezes, boa parte das licitações são umas inexigibilidades, assim, meio mal-assombrada, uma dispensa meio maluca, porque dá trabalho, né? É burocrático, demora. Um dia desse, muita gente liga para mim, eu atendo lá, era a mãe de uma amiga minha. Marco, professor Marco, tal, não sei o quê. É o seguinte, eu estou trabalhando no órgão e a gente vai comprar uns computadores, tem que comprar uns ar-condicionados. Mas o ar-condicionado está em promoção no Carrefour, era alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Então a gente tem 2 opções. O Carrefour parece que não participa de licitação, não tem por prática não participar de licitação. Então a gente tem 2 opções. Eu tenho 2 opções. Ou eu faço a licitação e compro mais caro, ou eu dou uma forçada aqui numa dispensa e compro no Carrefour. Vai economizar não sei tantos mil. O que é que você acha? Eu disse, olha, minha filha, o negócio é o seguinte, é melhor comprar pela licitação mesmo, sabe? Porque o tribunal vai ficar enchendo teu saco. 2 anos, tu com fama de bandida no teu prédio. Melhor comprar mais caro mesmo. Aí comprou mais caro. Quer dizer, quando você tem um aperto na legalidade, você perde a eficiência. Quer dizer, você poderia fazer coisas melhores, mais eficientes, mas a lei, né? Enfim. Contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Vamos ver, isso é um princípio. Eu quero ver o que é ser igual, né? O que é igual? O que é tratar igual? Isso resvala no problema da qualificação técnica e econômica. O que é igual? O que é que você pode exigir? Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições. Isso aqui é um grande problema. Mantida as condições efetivas da proposta. Qual é o limite e qual é o alcance dessa assertiva? Porque isso vai resvalar no grande problema do equilíbrio econômico-financeiro. Mantidas as condições efetivas da proposta. Que condições são essas? Condições contratuais, condições de ambiente, de realidade. Quais são essas condições? Esse é um dos pontos que o direito se apega.
Esse é um dos pontos problemáticos da legislação de licitação na hora de você fazer o reequilíbrio do contrato. Nos termos da lei que permitirá, ao qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então você não pode, por exemplo, fazer uma escola pública, uma licitação para a escola pública, pedindo que ele tenha um índice de liquidez seca, isso, não me lembro mais. Prove que fez obras de tal maneira que só ganha o Odebrecht, que só ganha a Queiroz Galvão, tá vendo? Para fazer a escola pública, que é uma coisa que não tem sofisticação nenhuma, é fácil de fazer. Então, mantida, porque pode gerar, obviamente, direcionamento. Mas o grande problema aqui desse 37 é mantida as condições efetivas da proposta. E ainda em seara constitucional, também é importante observar o artigo 173, que tem um problema interessante aqui. Que vocês viram isso com o Bernardo, não é isso? Não teve aula, né, semana passada? Não teve uma aula, né, com o Bernardo Guimarães, né? Não foi? Aí não viram esse negócio de ordem econômica, esse negócio todo? Pronto, isso é muito interessante. Direito é um negócio legal, né? Embora eu gosto mais de ler história. Mas eu não sou daquele, não tenho aquele tipo apaixonado, desconfio do cara que é muito apaixonado por esse negócio. Desconfio. Às vezes vem aluno puxando o saco, professor, tem uma paixão por direito administrativo. Meu filho, você é um psicopata. Vai procurar um psicólogo, abandone esse curso e vai fazer outra coisa, vai se tratar. Porque é melhor ler história, política, né? Eu gosto. Mas porque ninguém fica de noite lendo livro de licitação, assim, dormir. É muito chato. Então esses alunos puxando o saco, às vezes é psicopata mesmo, então nem venha para o meu lado, aluno, nem venha. Mas esse artigo 173... Porque vocês viram isso com o Bernardo? A ordem econômica, na Constituição de 88, ela se divide em duas grandes partes, né? Que é a atividade econômica e a prestação de serviço público, e todas as duas têm a ver com licitação, têm a ver com contrato. O que vai diferenciar o locus, né, do artigo 173 e do artigo 175? A intensidade de submissão ao regime jurídico administrativo. Quer dizer, a intensidade. Em ambos os setores, atividade econômica 173, prestação de serviço público 175, em ambas as hipóteses incide o regime jurídico administrativo, com mais intensidade na concessão de serviço público, porque é público, e menos intensidade na atividade econômica, artigo 173. Mas ele diz aqui, ressalvados os casos previstos na Constituição, a atividade econômica, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou serviços públicos, dispondo sobre licitação e contrato de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. O estatuto é a lei. Então, se eu tenho empresas públicas, se eu tenho sociedades de economia mista que estão no ambiente concorrencial, faz sentido que elas tenham regras mais céleres de licitação, porque para competir é difícil, né? Já é o mundo cão na competição. Então, se elas forem fazer licitação, aquela besteirinha, certidão disso, certidão, não vai conseguir competir. Então, é possível que haja legislação específica sobre isso. Bem, qual é o problema que tem aí, que está na moda, que aparece na televisão? Qual é o problema? Tem um problema aí interessante. Qual é? Nesse artigo 173, na prática, né? Quem sabe? Qual é a empresa pobrezinha da Petrobras, né? Petrobras. Tudo agora que é ruim é Petrobras, né? Não é verdade? Vê bem, tem um amigo meu, Renato Lima, né? Ele está fazendo doutorado no MIT, é lá de Recife. E ele é especialista na área de petróleo, né? Petróleo e gás, né? Então, ele estava me dizendo um dia desse, ele está agora na Malásia. Mas ele estava um dia desse no Azerbaijão,
E ele estava me dizendo, onde tem petróleo tem bandidagem, né? Porque é dinheiro demais, né? É dinheiro demais, né? Quer dizer, e boa parte em licitação. Esse problema, esse petrolão aí, isso é reproduzido em vários países. Tem um livro muito interessante que foi lançado agora, chamado Kleptocracy. Kleptocracia, que é o governo dos ladrões, sobre Putin, o governo Putin. Por quê? Usa a Gazprom, que é a maior petroleira do mundo, para ficar como quiser há 20 anos. É a mesma coisa. Por que a Rússia está em recessão? Porque o preço do petróleo foi lá para baixo. O que está no Brasil não é grande, não foi inventado aqui não é tupiniquim não. É um sistema que envolve empresas nacionais de petróleo na Malásia, no Azerbaijão, na Rússia, em tudo que é canto. É só olhar aí que você vê. É só olhar que você vê. Aqui no caso específico, qual é o problema da Petrobras? Olha, quando você teve a lei do petróleo, que acho que é de 98, né? A lei do petróleo, no artigo 67 da lei do petróleo é dito lá, decreto disporá sobre regras específicas de licitação, decreto. E veio o decreto, que é o decreto da Petrobras, que é de licitação da Petrobras, né? Eu até tive a oportunidade uma vez de dar aula lá na Universidade Petrobras, que é um prédio fantástico, ali perto do Sambódromo, ali no Rio de Janeiro, sobre esse decreto da Petrobras. É curioso, porque lá quase tudo é dispensa e inexigibilidade. Quase tudo é dispensa e inexigibilidade, para tentar dotar de maior celeridade. O TCU reiteradamente critica esse decreto. Por quê? Por quê, hein, pessoal? Porque esse decreto, segundo o TCU, ele não é um caso, inclusive não é um caso de inconstitucionalidade, é um caso de ilegalidade, né? Por que esse decreto seria ilegal? Qual é o argumento do TCU? O argumento do TCU é o seguinte, quem tem que dizer quais as regras de licitação é a lei, não é o decreto. Quer dizer, a lei passou por decreto, não pode, é a lei que tem que dizer. Então não pode. Teria que ter uma lei para dizer as regras de licitação. Não poderia ser feito por decreto. Quando isso bateu no STF, vários julgados, acho que da ministra Ellen Grace, do próprio ministro Gilmar, disseram o seguinte, não, veja, a Petrobras precisa ser eficiente. Então vamos deixar ela fazer pelo decreto mesmo. Então foi claramente um acordo muito importante, porque foi uma comparação entre legalidade e eficiência, que em regra ganha legalidade, né? Porque nós estamos no âmbito do regime jurídico administrativo. Mas foi um caso que a eficiência suplantou a legalidade. Né? Então, conseguiu, por chancela do STF, legislar por conta, utilizar exatamente essa regra da licitação. E também, outro dispositivo importante aqui, na seara constitucional, é esse artigo 175, que a gente vai ter oportunidade de voltar a ele mais à frente. Incumbe ao poder público, na forma da lei, sempre mediante reserva legal, diretamente ou sob regime de concessão e permissão, vocês viram isso, devem ter visto isso, quer dizer, a titularidade pertence ao poder público. E curioso, é curioso perceber, porque essa ideia, né? Estou falando muito rápido? Não, né, pessoal? Batendo papo aqui, né? Batendo papo aqui com vocês. Porque, veja, essa ideia do o que o Estado vai fazer ou deixar de fazer varia com o tempo. Então, a Constituição ela é mutante. Né? Tem um conceito interessante de direito chamado mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? A Constituição muda sem mudar nada escrito nela. Por quê? Porque a sociedade muda, né? Isso é 88. O Brasil, o que era o Brasil em 88? Era horroroso, né? Horroroso. Né? Era um atraso desgraçado, né? 88, velho, quanto tempo para cá? Né? Quase 30 anos. Um dispositivo da Constituição que você interpreta hoje não pode interpretar como interpretava em 88. Então esse dispositivo de 175 é diferente do que era em 1988. Mudou a Constituição nesse dispositivo? Não. Mutação constitucional. Sociedade muda, a interpretação constitucional muda também. Porque a sociedade é algo vivo, não é algo estanque. Não é verdade? Basta ver, e aí os americanos são craques nisso, né? Quer dizer, as interpretações dos dispositivos da Constituição americana. Bem, então incumbe diretamente concessão ou permissão, sempre através de licitação, sempre através de licitação. Então, mais uma vez, eu vou dizer, a regra é licitar, a exceção é não fazê-lo. Qual foi um problema que tivemos agora, grande aqui, nesse dispositivo? Quem se lembra? No governo Dilma.
renovação das licitações do setor elétrico. Foi feito em 1995 renovação das concessões do setor elétrico por 20 anos, terminando em 2015. Acabou. Né? Era para ter feito outra licitação. Só que fatores de interesse nacional, que até é eventualmente justificável, porque estavam com medo que os chineses entrassem no setor elétrico, se discutia a questão de investimentos, quer dizer, o que é que eu vou fazer com a CEMIG, o que é que eu vou fazer com a CHESF, que vai acabar o contrato de concessão, e se ela perder a licitação? O que é que eu vou fazer com essas empresas imensas? Vão ser empresas ocas? Então havia uma questão social, uma questão econômica, etc. Tal. Uma questão de segurança nacional, né? A inteligência estava preocupada com essa questão, deu uma medida provisória lá, acho que foi medida provisória, renovou essas concessões ao arrepio do texto constitucional, que a Constituição mandou fazer lei. O governo foi lá e editou e renovou, mandou fazer licitação, mandou uma medida provisória, renovou essas licitações. O que já nos faz tirar uma lição muito grande. Uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que é, né? Por isso que vem os alunos assim, às vezes meus alunos passam no concurso de promotor, as meninas, aí compram aqueles terninhos, aí vem com a cabeça, o código na cabeça, assim, parece que... Sabe? Minha filha, peraí, tenha calma. Não é assim, não. A realidade é muito mais rica do que o direito mostra, né? Quando a gente passa no concurso, tem muita gente aí. O último concurso aqui foi quando? 2011, né? Então ainda estão com o código na cabeça, né? Ainda estão com a cabeça, o código pendurado na cabeça. Tem que desapegar, porque a realidade é muito mais complexa do que parece. Eu dei 2 exemplos do que era para ser e não foi. Eu estou dando 2 exemplos aqui do que era para ser e não foi. Prestação de serviço público. A lei disporá sobre o regime de empresas concessionárias, o direito dos usuários, política tarifária e obrigação de manter um serviço adequado. Lá no 37 eu chamei a atenção de um ponto que vai ser importante para a gente, que é exatamente mantida o equilíbrio, mantida as condições da proposta. E aqui eu vou falar de outro tema sensível nessa questão de PPP, de concessão, que é a questão das tarifas, né? E aí está um princípio de concessão de serviço público, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é modicidade. O que é modicidade? Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Existe um grande professor americano, né, um grande prêmio Nobel de Economia, né, extrema-direita, né, o professor Milton Friedman, né, de Chicago. Você já ouviu falar em Milton Friedman, né? Milton Friedman, ele dizia, não tem almoço grátis, né? Alguém vai pagar. Aí você vai, manifestação, passe livre. Não é para ninguém vai pagar mais ônibus. Tá, quem é que vai pagar ônibus? Quem vai acabar pagando esse ônibus? Quem não anda de ônibus, né? Eu que vou pagar. Gostaria de andar de ônibus, mas não tem condições de andar de ônibus em Recife. Você é assaltado, estuprado, arrebentado. Então não tem condições. O serviço é de péssima qualidade. Mas gostaria, civilizadamente, você anda de ônibus. Mas aqui no Recife, infelizmente, não tem condições. Mas quem é que vai pagar um passe livre? Eu, que não ando de ônibus. Minha mãe, que tem quase 80 anos, não anda de ônibus. Ela que vai pagar. Alguém vai pagar. É uma ilusão. Existem 2 ilusões na vida. Aprendam, vocês já sabem, né? A ilusão do amor eterno e a ilusão do gasto infinito. Você não tem essa. Alguém vai pagar. Bem, mas eu vou voltar a esse tema mais à frente. Eu queria fazer essa colocação em relação à Constituição. Mas voltando à questão de contratos, vamos ver o que caracteriza um contrato administrativo. É importante fazer essa chamar atenção para o contrato administrativo, porque tem a licitação, faz o contrato administrativo. Concessão é contrato administrativo. PPP é contrato administrativo. RDC é contrato administrativo. Estamos na seara do contrato administrativo. E a primeira pergunta que eu faço a vocês é: o que diferencia um contrato administrativo de um contrato normal? O que diferencia? Você vai lá e compra um carro na concessionária, ou, sei lá, compra qualquer coisa pela internet. O que diferencia um contrato administrativo desses demais contratos, hein, pessoal? Qual seria o fator diferencial? A presença do poder público, né? Mas é somente isso ou não? Porque todo contrato que o poder público celebra é típico contrato administrativo ou não? Por exemplo,
E aí você tem que fazer a diferenciação clássica, né? Entre contrato administrativo e contrato da administração. Isso é uma dicção, eu acho que é do Elie Meirelles. O contrato da administração seria aquele contrato celebrado pela administração pública, abrindo mão da sua superioridade, da sua supremacia de poder público em relação ao particular. Ele contrata quase como se um particular fosse, sem o jus imperium, né? É o caso, por exemplo, o tribunal, ele é possível que ele alugue automóveis. Às vezes, alguns órgãos públicos alugam a frota. Ele, quando aluga isso, isso não é um típico contrato administrativo, né? Isso é um contrato da administração. Quando o Tribunal de Contas contrata uma empresa para fazer a manutenção dos ar-condicionados ou dos elevadores do órgão público, isso não é um típico contrato administrativo. Isso é um contrato da administração. Então, ele está abrindo mão do seu jus império. Então, a primeira coisa que a gente vai ter caracterizando o contrato administrativo é a presença da administração pública num dos polos, né? Sem a administração pública não pode se falar em contrato administrativo, né? Então, a primeira coisa é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente para você ter um contrato administrativo. Outro aspecto importante é a finalidade pública, né? Aí a pergunta é, o que é a finalidade pública, né? O que é interesse público, né? As maiores atrocidades da humanidade foram feitas em nome do interesse público, né? Então, o que é interesse público? Por isso que está aí a grande... Aí a gente... O meu menino dele estava estudando Revolução Francesa. Aí aquela conversa mole. Jacobino não estava entendendo nada. Também não entendo muito direito isso, não. Mas ele disse, meu filho, a vantagem da Revolução Francesa é que todo mundo tem que seguir a lei. Mesmo, inclusive, o próprio governo. Essa é a grande ruptura, né? Todo mundo tem que seguir a lei. Acabou o Estado absolutista e todo mundo tem que seguir o que a lei diz. Essa é a grande discussão. É a discussão da finalidade pública, aquela contida na lei. Embora você tenha leis que, evidentemente, têm problemas. Mas é uma questão republicana, é uma questão exatamente de buscar o interesse coletivo. Outra característica é a forma prescrita em lei, né? Embora a própria Lei 8.666 diz que é possível contratos verbais até o valor, me parece, de R$4.000. Outro problema em relação à lei de licitação. Esses limites de dispensa e inexigibilidade foram feitos, sei lá, em 94, acho que foi numa lei de 94. Veja, R$8.000 não é nada. Você vai fazer um lanche hoje em dia, é R$8.000. Quase isso, viu? Quase isso. Vai comprar uma calça, certamente as calças que vocês compram aí no shopping é 8.000. Uma bolsa. Olha aí, né? Uma bolsa é 8.000. Bem, o fato é o seguinte, não dá para nada, né? Então não faz sentido. Eu acho que devia ser menos de 100.000 era, eu acho, né? Menos de 100.000 devia ser dispensas. Para quê? Para quê? Para burocratizar, enfim. Então, mas está na lei, você tem que seguir, obviamente, a lei, né? Então, a norma é a forma escrita. Procedimento legal, né? Licitação, a licitação já é um procedimento, né? É um procedimento, né? E o contrato tem todo o regramento estabelecido na Constituição. Natureza de contrato de adesão. O que é um contrato de adesão, hein, pessoal? Você vai comprar uma passagem aérea, né? Vai lá, passagem aérea. Aí no final de tudo, ali aceito, né? Então aquilo é um contrato que você está aceitando ali. Você não vai discutir, não tem espaço para discutir com a companhia aérea todas as particularidades, porque é um contrato de consumo de massa. Não faz sentido. Por que se diz que o contrato administrativo é um contrato de adesão? Eu acho que é até um pouco impróprio chamar um contrato de adesão, porque um contrato de adesão é um contrato para comprar passagem aérea, né? Um contrato para varejo, coisa parecida. Mas por que parte da doutrina entende que o contrato administrativo seria um contrato de adesão? Por quê, hein, pessoal? Porque a minuta do contrato já vem na licitação, né? A minuta do contrato já vem na licitação. Então, quando o licitante vai participar, ele já sabe o que é, porque ele viu a minuta. Então, ele adere àquilo ali. Embora, devo dizer, que essa discussão de contrato de adesão passa por transformações. Por quê? Porque você já admite uma coisa. Tem um professor da Universidade da Kennedy School,
Esqueci o nome dele, tem um livro. Esse livro tem até em português, mas em inglês chama-se Negotiation Auction. Auction é licitação, né? Quer dizer, bidding, auction, leilão. Licitação em inglês é procurement, né? Mas auction é leilão. Então, o que é que ele diz? Em muitas licitações, você utiliza a fase de lances, mas você soma a fase de negociação. Então, você tem lances mais negociação. No caso do RDC, claramente é isso, né? No caso do pregão porque você pode negociar com o primeiro colocado. Então, esse contrato de adesão é apenas o ponto inicial, porque na verdade hoje você transita para um sistema misto, onde você tem a fase de lances e a negociação. Então você tem esses dois incentivos nesse projeto, nesse aspecto, né? A licitação, a negociação, a fase de lances e a negociação. Natureza, intuito, persona, né? O que é intuito, persona? Só ganha quem ganhou, né? É para aquela empresa específica. Embora esse conceito de intuito persona ele seja mitigado, porque a legislação permite a subcontratação, desde que seja autorizado no contrato, na licitação, né? no edital ou no contrato. Então é possível que você tenha a subcontratação. E aqui é um problema. Eu tive aqui um dia desse, aqui em Curitiba, acho que uns 2 anos atrás. Eu tive aqui o ano passado, eu creio. Antes até de vir aqui, eu tive num evento aqui falando sobre a questão, para discutir a questão do metrô de Curitiba. Né? Metrô de Curitiba. Então eu estava discutindo formatação de PPP para essa questão de trens, de metrô, essa coisa toda. E um dos problemas que nós tivemos recentemente foi o problema da linha 4 do metrô de São Paulo. Né? Qual era o problema que você tinha lá? Qual era o grande... É porque tem tanta coisa pra falar que a gente vai passar um mês falando aqui. Porque aqui, tecnicamente, aquilo não era um cartel, né? Aquilo não era um cartel, né? Já ouviu falar naquela questão do metrô de São Paulo, né? Todo mundo ouviu falar, né? Exceto, talvez, a Polícia Federal. Mas todo mundo ouviu falar do metrô de São Paulo, da linha 4. O problema é o seguinte, uma empresa ganhava a licitação e subcontratava outras. Então, assim, ficava todo mundo amiguinho, né? Então, eu ganho essa licitação e te subcontrato. Tu ganha a outra e me subcontrata. Então, na média, todo mundo ganha a mesma coisa. Então, o jogo era feito dessa forma no metrô de São Paulo, segundo denúncias, enfim. E aí, a discussão isso não é tecnicamente um cartel, né? Isso tecnicamente fala cartel do metrô, não era tecnicamente um cartel. Isso tecnicamente é uma coisa chamada bid rigging. Né? Por quê? Porque no cartel você controla a oferta e a demanda. No cartel de combustível, os preços de combustível em Recife são cartelizados. Mas é trabalhoso, né? Você tem que ver o preço que cada bomba, de cada posto. É complicado, porque você controla a oferta e a demanda. No bidding ring você combina só para ganhar a licitação. Então é one shot, né? Só para ganhar a licitação. Então é bid ring. Então esse é um problema. Então, é intuito personal, mais ou menos, né? Porque você, em regra, tem subcontratação, que é um problema de licitação, porque você tem picaretagem nessas subcontratações. Outro ponto característico dos contratos, e talvez seja o mais representativo, e talvez seja o mais importante, é a presença das chamadas cláusulas exorbitantes. Eu digo a meus alunos, se não aprender nada, aprenda apenas isso, que o contrato administrativo tem cláusulas exorbitantes. Pronto, você não aprendeu nada, aprenda isso. Pronto, direito administrativo em 5 segundos. Aprenda isso. Não é? Quando eu vou fazer prova, a minha prova assim, atenção para por favor, não faça as seguintes perguntas. Que dia é hoje? Qual é o nome do professor? Qual é o nome da disciplina? Quanto tempo tem para responder? Gosta que escreva muito ou pouco? São perguntas que eu não escrevo, não respondo. Mas os alunos, se não souber nada de contrato administrativo, saiba que o contrato administrativo apresenta cláusulas exorbitantes. E eu perguntaria a vocês, o que são cláusulas exorbitantes, afinal? Que aí já é direito administrativo em 30 segundos, não é mais em 5 segundos. O que são cláusulas exorbitantes? Mas são exorbitantes a quê?
Uma coisa exorbita, não é uma coisa que vai além, né? Eu exorbitei, né? Exorbita o direito privado, né? São cláusulas que, se estivessem presentes no contrato privado, seriam leoninas, seriam abusivas. Veja lá, o contrato, Código de Defesa do Consumidor, está dizendo lá, você não pode ter a presença de cláusulas abusivas. São cláusulas que você tem um produto com deficiência, né? Um produto com problemas, você vai lá, você tem obrigação de trocar. A empresa não pode dizer, não vou trocar. Porque isso no contrato seria uma cláusula abusiva, porque mostraria juridicamente a supremacia de uma parte, em relação à outra. E isso não é possível. Então, cláusulas exorbitantes têm dois vieses importantes. Primeiro, são exorbitantes a quê? Ao direito civil. São cláusulas que, se estivessem presentes no direito civil, seriam leoninas, abusivas, porque mostram a supremacia do poder público em relação ao particular. E o segundo ponto, caracterizam a supremacia do poder público em relação ao particular. Porque eu estou discutindo aqui, amiguinhos, e todo nosso debate ao longo dessa aula, desses dias, vai ser no âmbito do chamado regime jurídico administrativo. O que é o regime jurídico administrativo? É o regime de prerrogativas e restrições. Prerrogativas e restrições.